Boa noite, meu nome é Maria Eduarda Boa noite, meu nome é Bruna. Nós somos estudantes do curso de Pedagogia e estamos no sexto período. e hoje nós convidamos a professora Vanderleia para falar um pouco de como está sendo os desafios da educação nesse momento de pandemia. Boa noite, Vanderleia, tudo bem? Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, Bruna. Obrigada pelo convite. Tudo bem? E vocês? Nós também estamos bem. Que É, bom. Vanderleia, qual é a sua função atual? Eu sou professora na educação infantil. E há quanto tempo você está atuando nessa profissão? Como professora no infantil, eu estou há 10 anos. Entendi. E qual é a sua formação inicial? Eu sou geógrafa com uma segunda faculdade de pedagogia, Em qual instituição você formou? na UFG. E como Hoje o que você FCAC, vê né? Na minha época ainda era o UFG. Isso. isso? E como você vê a educação nesse momento de pandemia? Eu vejo que tem muitas dificuldades, muitos desafios, mas também é um momento do professor aprender coisas novas e se reinventar. Isso. E como tem sido a sua experiência de professora na pandemia? Dramática. Primeiro porque a maioria dos professores, eles não estavam acostumados a trabalhar com aulas online, né? E depois porque é novo para a gente. E como tudo que é novo, ele nos traz uma certa insegurança. Na verdade, nós estamos aprendendo, reinventando, e os desafios são muito grandes, a começar pela qualidade da internet que os professores usam e pela dificuldade em acesso à internet que a maioria dos alunos tem por viverem em condição social difícil, né? Porque a maioria dos nossos alunos aqui, eles são carentes socialmente falando. Sim. E como você está se sentindo nesse momento de pandemia? Você? Eu, como pessoa, estou muito ansiosa. E como professor, com medo, como todo mundo, né? Mas esperançosa de que dias melhores virão, que seremos vacinados e que a vida volte ao normal. Como professora, eu estou exausta, cansada. Imagina. Como você vê essa relação do uso do celular na infância antes da pandemia e agora? Na verdade, essa geração de crianças que nós trabalhamos no momento já é uma geração muito ligada às novas ferramentas da tecnologia. A criança já nasce, desde pequenininha, ela já tem acesso ao celular, a mãe coloca ali para entreter a criança, né, como uma forma de entretenimento, e então ela já tem acesso a isso. Só que nessa pandemia, esse acesso ele teve que ser aumentado devido às tarefas online e muitas vezes a criança ela não quer acessar o celular para fazer a tarefa, para assistir um vídeo, para ouvir uma historinha, assistir uma historinha, ela quer acessar o celular para joguinhos, para brinquedo, né? Então é uma dificuldade também para que os pais façam com que essa criança tenha interesse em usar o celular para essa nova modalidade que é nova até para nós adultos, imagine para as crianças, né? Então eu vejo assim que apesar de ser uma geração ligada à internet, ainda é um grande desafio o celular ser usado para aulas, no caso, como está acontecendo agora das aulas não presenciais. E como que você vê esse aumento da tecnologia usada por crianças? Você acha que pode trazer alguma desvantagem, alguma vantagem para a criança? Olha, como todo processo de evolução do próprio ser humano tem vantagens e desvantagens, né? Uma das vantagens é que a criança de hoje, ela tem acesso a muito mais informações do que nós tivemos na idade mais velha, até do que vocês que são mais novas, estudantes, já tiveram. Então, isso é importante, né? A informação, ela é sempre muito bem-vinda, seja de qual ferramenta ela vier.
Mas as desvantagens são que a criança, ela fica muito ligada a esse mundo virtual. Então, muitas vezes, ela perde a própria interação com a família, ela deixa de ter um diálogo, uma convivência com a família, ela deixa de brincar, e com isso muitas crianças vão se tornando ansiosas, né, vão se tornando obesas, porque não tem mais o correr atrás da bola, o brincar na rua, né, o brincar de bete, que era da minha época ainda. Hoje é tudo só mais no celular, né? Então a criança, às vezes, ela se tranca no mundo dela, e isso pode trazer desde uma ansiedade até a depressão infantil, né? Então essas são as desvantagens. Eu acho que os pais, eles têm que controlar o limite de tempo da criança na internet. E com essa pandemia, com essas aulas não presenciais, com essas aulas remotas, fica mais difícil ainda controlar, porque a criança também tem que usar para fazer as tarefas. E no infantil, isso é muito mais difícil de ser controlado ainda, porque a criança, ela não tem, assim, domínio, vamos dizer assim, do que é bom, do que é ruim para ela. Então, ela precisa ser acompanhada. E muitas vezes essas crianças, elas não estão com os pais durante o dia, porque a maioria dos pais trabalham, elas ficam à mercê de avós que já são velhos, idosos, que às vezes nem entendem quase nada de tecnologia, muitos são até analfabetos, não sabem nem ler, ou ela fica à mercê de uma ajudante, de uma babá, e que deixa a criança ali sem controle. Então, esse acesso ao celular sem controle, ele é extremamente prejudicial à educação infantil. Agora, já o acesso com controle, voltado para as atividades ligadas à faixa etária delas, o que é lúdico, o que elas precisam, é extremamente benéfico, né? Então, aí depende muito dos pais, do controle dos pais e principalmente da disponibilidade que esses pais têm de estar durante o dia acompanhando seus filhos. Verdade. E após ter tido essa experiência como professora nesse tempo de pandemia, você consegue relatar alguns pontos positivos nessa sua trajetória? De positivo, para o professor, eu acho que ele perdeu um pouco o medo do uso da tecnologia, né? Apanhando muito, mas ele teve acesso a muitas ferramentas didáticas que são importantes, que estão aí disponíveis e que eu acho que o professor precisa usar, precisa trazer isso para a sala de aula, né? Então, esse é um ponto positivo. E outro ponto positivo, no tocante agora, não a só o professor, mas a própria criança, é que eu acho que ela tem um tempo maior de ficar com essa família, né, de fazer, de viver ali a vivência da função da família, que é principalmente esse aconchego que o lar tem que trazer, que os pais têm que trazer, porque a criança hoje, ela cheira a creche, né, porque ela levanta 7 horas, 6 horas, 6h30, pai leva para a creche e só retorna para buscar às 18 horas. Então, hoje ela tem os que podem, né, que infelizmente são poucos, que os pais, que a mãe não tem que sair para trabalhar, eles têm esse tempo maior com a família. Então, eu vejo para o lado do professor essa parte positiva do acesso à tecnologia, do descobrir de novas ferramentas pedagógicas, e da criança também eu vejo esse tempo a mais que a criança tem em casa. Certo. E como você vê a educação após a pandemia? Eu penso que a educação, ela não será mais a mesma. Primeiro, porque ficou elucidado o papel essencial do professor. Por mais tecnologia que tenha, a criança precisa dessa cor, principalmente na educação infantil, que é quando começa a formar-se o sentimento, dá um maior entendimento, uma ênfase ao sentimento da criança, né, a forma dela desenvolver os seus afetos. Então, o professor, ele é essencial nessa fase. E depois, que eu acho que o professor, ele vai ter acesso a mais tecnologia, né, depois da pandemia, porque ele fez tanto uso dela, né, na pandemia, que depois não vai ser possível abandoná-la, né, eu acho que vai ser mais tecnológico no sentido de levar isso para dentro das salas de aula, mesmo nessa fase da educação infantil. Em relação ao aprendizado dos alunos nesse tempo de pandemia, o que você tem a dizer?
O aprendizado das crianças, sem dúvida, do aluno, né, no caso das crianças, porque eu trabalho na educação infantil, ele ficou extremamente comprometido, porque o professor, ele é essencial na sala de aula, principalmente nessa faixa etária, onde as crianças ainda estão em pré-alfabetização, né? Então, se para nós adultos as aulas online elas são difíceis, imagina para uma criança. Embora o professor está se esforçando, se reinventando, é muito difícil. A participação das crianças são uma participação pequena, mas até porque, sendo os pais trabalhadores, muitas vezes não é possível participar no dia daquela atividade, muitos não têm nem sequer o acesso à internet, às vezes tem um celular para 4 pessoas, né, tem 5 crianças, então cada uma teria que estar acessando um link, fica difícil, né, são vários grupos de Zap quando tem várias crianças numa casa, então é muito difícil, fica extremamente comprometido, com certeza. Nós sabemos que a participação da família é muito importante na educação, né? E agora, principalmente nesse momento de pandemia. E como está sendo a participação da família na sua turma? Olha, a participação da família, ela é essencial, sempre foi, principalmente agora que, né, que as crianças estão em casa. Eu costumo dizer que a educação ela é uma via de mão dupla, é a família e a escola. E a participação da família, ela tem sido deixado muito a desejar pelos motivos que eu já relatei aqui para vocês. Às vezes não é nem que o pai não queira participar, que é a mãe ou quem cuida da criança, que muitas vezes não são os pais, né, são avós, padrinhos, tios, nós temos muito, né, diferentes famílias. Então, assim, essas famílias, às vezes, elas até querem, mas não têm condições, trabalham o dia todo, chegam cansados, outros não têm esse acesso ilimitado à internet, às vezes não é possível assistir os vídeos da educação infantil para depois fazer a devolutiva das atividades. Então, tem sido uma participação pequena, embora nós tenhamos todos os professores têm insistido na importância da participação da família, né? Como eu disse, principalmente na educação infantil, mas ainda é muito pequena a participação da família no aprendizado do aluno. Sim. Você falou muito aí que tem algumas crianças que não têm acesso à internet, que não têm computadores. E como está sendo essa mediação para esses alunos? No caso do CIMEI que eu trabalho, do CIMEI Irmã Yolanda Vaz, nós temos as atividades impressas, né? O professor prepara, planeja, manda para a escola imprime e tem um dia que é o dia dos pais buscarem essas atividades na escola. Então, a criança que ela não tem acesso à internet, que ela não tem como estar acompanhando essas aulas no dia a dia, ela tem essas atividades impressas para serem feitas e mandada devolutiva para os professores, e os professores buscam na escola para fazer a correção. E os alunos fazem? Poucos. A busca dessas atividades impressas na escola ainda é baixa, mas no início da pandemia até agora, nós podemos ver que houve um gráfico crescente, sabe? Hoje os pais sabem mais da importância de buscar essas atividades para que as crianças que não têm acesso à internet participem. Eu penso que é também algo positivo que aconteceu. Talvez pelos pais pensarem que iria ser um mês, 2 meses, e essa pandemia está se estendendo há muito mais tempo do que todos nós pensávamos, então os pais têm também atentado a essa importância de ir à escola, de buscar essas atividades e de colocar a criança para participar. Ainda é pouca, mas já melhorou se comparado ao início da pandemia até no dia atual. Entendi. E do seu ponto de vista, em quais aspectos a pandemia afetou e ainda está afetando a educação no Brasil? Olha, eu acho que a pandemia, ela afetou principalmente aquele aluno que ele não tem
igual eu já falei para vocês, não tem muito acesso, né, a essas ferramentas tecnológicas que estão aí disponíveis. Vocês podem falar, mas hoje todo mundo tem um celular, né? Mas aí lembrando que nós estamos falando de forma geral do Brasil, né? Mas às vezes ele tem um celular que é limitado, né? É limitado à internet, que às vezes ele vai preferir assistir um filme ou ficar no Zap que assistir, do que abrir as atividades com vídeos que são pesados, que exige uma boa internet, que exige uma boa conexão. Isso falando de Brasil, que é um país desenvolvido, subdesenvolvido ainda em terceiro mundo, né? Onde a educação nunca foi prioridade. Então, essa cobrança do acesso da tecnologia, eu acho que ele, por um lado, ele é algo moderno que tem que ser acompanhado, por outro lado, também ele afeta a educação, porque quando as aulas são presenciais, o aluno não tem, né, que tanto está ligado a essas novas ferramentas tecnológicas. Então, eu vejo, assim, que a maior dificuldade, o que se afeta mais, é mesmo a falta de acesso, às vezes não só a internet que praticamente todo mundo tem hoje, mas o acesso principalmente a uma boa internet, a ferramentas de qualidade, né? Tanto o celular quanto o notebook, porque precisa ser de qualidade para estar acompanhando essas aulas remotas, porque não é qualquer aparelho que suporta a carga. Sim, verdade. E diante de todos esses questionamentos e tudo que a escola vem enfrentando nesse momento, você acha que ainda podemos voltar ao antigo normal de antes da pandemia? Quais aprendizados devemos levar para a vida e para a nossa vida e para a de nossos alunos quando a pandemia passar? Eu acho que, como era, não, porque toda mudança, ela deixa marcas, né? Então, assim, foi Sim. algo que veio muito inesperado, que a gente nem sonhava que aconteceria, né? Quando a gente viu isso começando na Itália, parecia algo que estava tão longe de nós, e de repente chega com tanta força para nós aqui brasileiros, para nós goianos e para nós catalanos principalmente, né? Tendo em vista o quanto de vidas já foram ceifadas por esse vírus aqui na nossa cidade. Então, eu acho que igual era, não volta. Principalmente pelo aprendizado que nós temos que ter, nós adultos, do que a gente tira dessa pandemia, de que a vida é muito fugaz, de que é necessário ser mais humilde, porque quando chega um vírus desse, não tem preto, não tem branco, não tem bonito, não tem feio, nem gordo, nem magro, nem rico, nem pobre. Se pegou o vírus e o corpo não adapta bem, né, não tem ali uma contrapartida de luta, como que eu vou dizer assim, porque cada pessoa reage de um jeito a esse vírus, né? Tem pessoas que reagem bem e tem pessoas que, mesmo sendo saudável, não consegue sobreviver. Ele é letal. Né? Então, depende muito de cada organismo e até que aconteça, ninguém sabe. Então, a grande lição que eu acho que a gente traz para a nossa vida é que a vida ela é fugaz e que nós temos que ser humildes, que na condição humana nós somos todos iguais, independente de quaisquer outras diferenças biológicas, como humano, nós somos iguais. E que o professor é fundamental, que sem o professor não existe um aprendizado duradouro e longo, e que, por mais que seja intermediado por essas ferramentas tecnológicas, que no momento são extremamente importantes, elas jamais vão substituir o professor ali em sala de aula, a importância presencial do professor. Eu acho que esses são os maiores aprendizados que nós vamos tirar dessa pandemia quando voltarmos às aulas presenciais. Então é isso. Muito obrigada, Vanderlei, por você ter tirado um tempinho para poder responder essas perguntas. Nós ficamos muito satisfeitas com a sua resposta. Ficamos muito felizes que você aceitou o convite, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Obrigada eu, meninas, disponho. Disponho, quando precisar, estamos aqui. Colegas. Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada eu.